A entrevista do Dorival Júnior, a gente percebe que a gente conhece o Dorival como é e a entrevista dele foi clara. Ele deve ter tido uma conversa muito séria com o Lucas Lima. Você viu o que ele falou na entrevista? Este ano vocês podem esperar um Lucas Lima totalmente focado no seu trabalho, né? Aplicado no seu trabalho, porque ele percebeu que deve ter ocorrido algum tipo de desvio de conduta. Deve ter desviado do foco, ele queria ir pra fora e não foi. Mas não deve ter sido só o aspecto da transação ir pra fora. Não deve ter sido só isso. Que eu percebi nas entrelinhas do Dorival exatamente isso. Ele dizendo que o Lucas esse ano podem esperar um cara diferente. Um cara que vai render o que vocês já viram ele render. Porque ele vai estar focado, vai estar dedicado, vai estar... Vai voltar a ser o melhor jogador do Brasil. Deu até carrinho, alguém falou aí no jogo. Houve uma conversa do Lucas Lima com o presidente Santos, e o presidente me contou, e que eu acho que também ajudou muito. Aquela história de você falar sinceramente o que está acontecendo ajuda muito. O presidente disse assim: Lucas, você joga muita bola. Muita bola. Então é um jogador fundamental para o Santos ou para qualquer time. Só que o Santos tem 10% do teu passe. Para vender o Lucas Lima, o Santos precisaria que esses 10% fossem muito bons para que ele repusesse o jogador. Então, vamos supor que o Santos venda o Lucas Lima por 30 milhões. 30 milhões. O Santos vai ficar com 3. O que ele faz com 3 milhões? Isso foi colocado pro Lucas Lima. E para repor um jogador desse nível. Altura, né? Aí o que aconteceu? A partir daí, pelo que eu sei, o Santos propôs uma renovação do contrato pro Lucas Lima. Então ele vai ganhar mais dinheiro e tal. O problema é a maneira como o contrato tá armado. O Santos tem 10%. E tá certo o Modesto Roma. Como é que você vai negociar um jogador desse porte para ficar com 10%? Não repõe. É complicado isso. E tem outra questão também. O Lucas Lima rendendo mais, ele vai ser vendido mais caro. Então aí eu acho que... O Santos quer renovar o contrato para que o Santos tenha total... Mas aí eu acho que entra a questão do Dorival porcentagem a mais do passe dele. Como é a ele questão... ganhou a grana e fica melhor, fica bom para todo mundo. Isso para você ver como é a questão do direito federativo, né? Porque o direito econômico, o cara chega lá, então o Santos é que tem o poder de veto de uma transação. Tem, porque o Santos tem que... 10% apenas. No primeiro momento, a gente aqui, até eu mesmo critiquei, quando o Santos segurou o Ricardo Oliveira. Mas foi o mesmo processo. Falou, o Santos vai ganhar muito pouco. E eu vou ter que repor o Ricardo Oliveira. Sim. Tá certo o Modesto Roma? Não dá, Ele falou, não é o valor, o montante. Fala, o Santos rejeitou, digamos, 30 milhões pelo Lucas Lima. É inimaginável. Não, o Santos rejeitou 3 milhões pelo Lucas Lima. Porque 27 não seria do Santos. Ô Flávio, e ainda em cima disso, a própria negociação do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima, tem aquela máxima no futebol que o jogador vai para onde ele quer. O Ricardo Oliveira, ele teve uma proposta salarial estratosférica. E o Santos manteve ele e todo mundo dizia, ele vai ficar insatisfeito no Santos, não vai jogar bola, jogador quando quer sair tem que sair, e o Santos segurou o Ricardo Oliveira e jogou muita bola no ano passado. Mas me parece que tá vendo sinceridade nesse tempo. E como nós esperamos, né, que acabe logo essa história de jogador fatiado, quando um clube toma uma posição dessa, merece elogio. O clube tá olhando o quanto ele tem, o resto não interessa. Isso aí. O Modesto Roma, o valor que o Santos tem é esse. Mas tem uma... Dane-se, é problema dos outros. Quem banca o jogador, quem dá espaço, porque não adianta você ter um jogador brilhante se ele não tiver um time para jogar. E o Santos é uma camisa espetacular e tem miséria do jogador. Então, se ele tem um valor pequeno, ele tem que olhar o valor que vai entrar para ele. Sim. O resto da negociação, ok. Olha, o valor que o Santos... Lembra, era 10 milhões, né, que ele fala do Ricardo Oliveira, se não me engano? Me dá 10 milhões e aí não sei de onde vocês vão ter. Se me der esse valor, eu faço. Senão, eu não vou fazer. E tá certo, tem que começar a olhar pro clube. Quanto o clube tem a ver, não interessa que percentual é. Quanto vai entrar para mim? O resto,